enfrentando aqui. Maravilha. Então, muito bem. Vou começar aqui, ele já está gravando. Olha o Fernando lá de Terezinha. Muito bem. Então, nós vamos tratar o tema, como anunciado aí no cartaz, essa questão de quando Deus parece que se esconde em algumas situações concretas, né? Se a gente notar, as situações que eu coloquei aí são diferentes, né? Então, estão de propósito os termos aqui. Eu até achava que era interessante a gente começar diferenciando um pouquinho, para poder aproveitar melhor, né, na sequência. Né? Então, mas, por exemplo, provação, né? Eu vou dar alguns exemplos que podem facilitar a gente até perceber um pouquinho a diferença que há. Né? Mas, no fundo, são todas situações que a gente parece que está sob risco moral, físico, né, ou psíquico, a nossa vida, algum tipo de algo que nos constrange. Então, na provação, né, exemplo de provação que me ocorria, cada um pode pensar outros, a pandemia mesmo, a provação, doença em pessoas próximas a nós, perdas de possibilidade, imposição de mudanças nos planos que não dependem da gente, né, essa imposição, né, quer dizer, eu não tenho como alterar, né, por exemplo. Depois, e quanto mais a gente reza, eventualmente, parece que mais recrudesce. Aí vem essa sensação de que onde é que está Deus, né? Que permite que isso aconteça. Qual que é o sentido disso aqui? Isso é a provação, né? Quando a gente fala já na privação, como a palavra sugere, a privação, ela pressupõe algo que eu tinha e que perdi. Então, a funcionalidade, de repente eu estou perdendo a memória, não consigo lembrar, algo que incomoda, ou de algum tipo de habilidade que eu perdi, emprego, recursos, né, que poderia ter e de repente perdi. Então, me sinto meio desamparado, né, privado. Então, a privação é algo ligado à ideia de perda. Pois a humilhação. A humilhação nasce dessa desconsideração com relação, digamos assim, à nossa condição, né? Então, e ela pode estar relacionada, no caso, né, a isso, a pessoa que nos humilha, nos desconsidera, nos constrange. Às vezes pode ter essa sensação de constrangimento, porque houve uma descoberta de uma falha nossa, um erro nosso que nos humilha, que se torna público, ou eu tenho que reconhecer efetivamente que eu me equivoquei, que fiz algo errado, né? Ou uma certa preterição, na razão de alguma outra coisa que eu julgava que jamais aconteceria, aquilo me humilha. Né? Me humilha. Né? Ou até uma pessoa também que eventualmente me confunde com outra e me humilha publicamente, diz algo que não deveria dizer, né? Faz uma leitura equivocada. Uma quarta situação, falava do silêncio divino, é quando de fato a gente pede luz a Deus para poder passar algum assunto ou para poder superar algum obstáculo, pede uma inspiração, a gente reza bastante e parece que Deus não se manifesta. Estou num dilema eventual, peço ao Nosso Senhor, rezo bastante silêncio. Então pode gerar também essa sensação de que Deus parece que está escondido, né? Essa ideia aqui, né? Depois, além do tema ligado, né, a essa questão do silêncio de Deus, né, aqui na sequência eu colocava uma outra hipótese, né, que era a inquietação. Então, o que eu pensei na inquietação? A gente pode, às vezes, ser tomado por um tipo de estado de tensão, de ansiedade, não deixa a gente em paz. Algo que não vai embora, né? Às vezes, um mau presságio, uma desconfiança, a sensação que alguma coisa está sendo armada, alguma coisa vai dar errado, e aquilo fica dentro da gente, como se alguém estivesse nos sabotando, um certo pessimismo eventual quanto a pessoas, relacionamentos, quanto a algum evento. É um clima de fobia até, né, eventualmente, nervos a primeira flor da pele. E a gente fala, poxa vida, eu busco a Deus, sem tratar Deus, e esse clima fica dentro de mim. Eu consigo me livrar dele, eventualmente. Então, é como se Deus também tivesse se esquecido de mim. E aqui, claro, eventualmente até eu posso pôr esse tópico, mas eu prefiro colocar no outro, né, até quase com uma depressão eventual, vamos chamar assim, mas o cara que é até médico, né. O sexto tópico aqui, a dor, ou sofrimento, né. A doença é um sofrimento também, que a gente não entende. Como é que Deus permite isso, né? E digamos que por causa disso outras pessoas estão sendo prejudicadas, inclusive. Né? A minha doença específica, né, o meu sofrimento, a minha dor,
Então eu posso não entender por que comigo, por que agora, né? O que está se passando afinal, né? E não, isso, eu posso falar que, poxa, não sei por que Deus quis que eu passasse por isso. Então também posso interpretar como um certo silêncio de Deus, uma certa Deus que dorme, né? E então também isso pode causar uma certa inquietação na nossa vida. Por fim, a injustiça, que até pode ser objetivo, né? Um tratamento inadequado que a gente sofre, uma injustiça, um ataque vergonhoso de alguém, uma acusação falsa, nos imputam algo que realmente eu não fiz, e pode ser em casa, pode ser da família, pode ser um amigo, pode ser um sócio, e aquilo fica na gente meio que, né? Ou fazendo tudo da pior forma possível, a gente se sente injustiçado também. Então, são situações nas quais nos fundam um certo pesar, né? Uma dor. Né? E então, a gente vai começar a pensar um pouquinho como é que a gente pode enxergar Deus presente em tudo isso. Né? E aqui é interessante pensar que tem algumas máximas espirituais que a gente vai depois vê-las, né? Eu pensei até em que a gente podia ter 3 âmbitos de análise dessas situações, né? 3 âmbitos de análise dessa situação, né? Mas antes, eu vou recordar algumas máximas da fé cristã para a gente começar a preparar a moldura para a nossa reflexão essa noite. E a primeira delas, qual que é? Lembrar que Deus escolheu morrer na cruz. Escândalo para os judeus, né? Para os gregos, né? Também, é uma loucura, né? Loucura para os gregos, escândalo para os judeus, né? Cristo escolheu isso. É estranho, porque ele escolheu isso. E quando São Pedro sugere que ele se afaste dessa ideia de morrer na cruz, a resposta é: afasta-se de mim, Satanás. Então, é um mistério para a gente. Bom, foi um mistério para os apóstolos. Ninguém perguntou muito para Cristo o que era aquilo. E Nosso Senhor é tentado pelo demônio, né, na oração do horto, que aparece no filme do Mel Gibson, exatamente para poder escapar daquele sofrimento. E ele batalha: não, eu quero aquele sofrimento, eu quero passar por aqui. É a cruz. Né? E ele nos fala no Evangelho, né? Quem quiser ser um discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A gente começa a intuir algo misterioso, mas está presente aí, né? Essa ideia. E depois, quem quiser preservar a sua vida, né? E por causa disso, digamos assim, perder o foco de Deus, perder lá. E quem a perder por mim, ganhar lá. Isso fala também. E fala também: não tenhais medo daquele que pode afligir o corpo, antes temer aquele que pode afligir a alma. Né? Fala disso também, Nosso Senhor. Então, é curioso, quer dizer, há um mistério para a gente ainda sondar, o que é no sofrimento, é na dor. Né? É como se Deus marcasse a condição do filho, né? Que assume aquilo que seria a escória, né? Do pecado original, que é a dor e o sofrimento, né? Exatamente como um veículo de redenção, de corredenção, uma questão de amor pleno. Né? Então, a gente não compreende isso de tudo, não, mas é real. Está lá. Depois, vale também lembrar, né, que são uma pitada de coisa mais humana, ainda mais agora que acabou a Olimpíada ontem. E a Olimpíada, a gente for notar, ela tem muito disso, né, de que as pessoas, para chegar à glória, ao louro da glória, elas enfrentam provação, privação, humilhação, dor, inquietação, injustiça, tudo. Né, tudo acontece. Então, acaba sendo a própria prova física, esportiva, né, uma situação em que se passa por isso também. E, claro, às vezes se passa buscando uma glória que não é uma glória sobrenatural, é uma glória humana. Então, a perspectiva que Deus vai usar é diferente, quer dizer, é enfrentar tudo isso, mas, vamos assim, a glória que se busca é o céu, que é muito maior. Bom, voltando agora à perspectiva que está no Evangelho também, que nos chama a atenção, né? As bem-aventuranças. Também outra coisa misteriosa, né? Se a gente notar, os 10 mandamentos, do ponto de vista moral, para a nossa fé, é o piso, é o mínimo necessário. Então, não matar, não furtar, não pecar contra a castidade. Então, veja, é o piso, é o mínimo. Agora, o máximo está nas bem-aventuranças, o teto. Né? E bem-aventurado quer dizer feliz. Então, a narrativa de Mateus 5, 3-12. Só lembrar um pouquinho dela, porque realmente vale a pena a gente depois, meditar com calma, extrair consequências para poder gravar na memória que há uma informação dentro dessa situação de constrangimento da nossa vida, né, que merece servir de pauta, buscar encontrar com Deus ali. Bom, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Os mansos, porque possuirão a terra.
Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, a gente nota o seguinte, eu falava antes, é um mistério, o próprio Deus assume a cruz, depois, até os méritos humanos dependem de passar pelo transe do sofrimento, né, da privação, da provação, da dor. Tem até o Fernando Pessoa, fala, quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor, nas descobertas de Portugal. O Bojador é uma região ali no sul da África, portos da África do Sul, que para as embarcações, na época de Vasco da Gama, passarem por ali, sempre havia muitos recifes, e era comum que elas afundassem, batessem pela força da maré e do vento, das águas, e não passassem dali. Então, tinham que arriscar sempre a vida. Aí veio a expressão que está no mensagem da pessoa. Quem quiser passar além da dor, né, além do bojador, tem que passar além da dor, tem que assumir o risco. Bom, então, visto isso, a gente então começa a querer intuir que nós temos muitas pistas, indícios suficientes de que realmente há alegria na cruz. Agora, como poder conectar-se a isso, a essa situação, que é um paradoxo? Bom, então, agora eu vou pensar um pouquinho, né, falava em 3 níveis de avaliação dessas situações que possam nos ajudar, eventualmente, quando a gente se sente em uma delas, instalado em uma delas, conseguir encontrar essa saída boa para a nossa vida. Então, eu vou chamar assim, análise, primeiro, objetiva, depois análise subjetiva, e, por fim, análise sobrenatural. E a ideia que eu dei, geral, um conceito geral para essas 7 situações, são situações que se impõem e parecem testar limites da nossa resistência moral e ou espiritual, mediante ameaça ou destruição de bens do nosso entorno existencial. Então, isso serve para todas essas 7 situações aí. Então, por exemplo, no caso, a análise objetiva, eu quero dizer que a análise objetiva. Então, identifica o que acontece com você, né? A coisa em si, né? Depois, a gênese e a plasticidade, se é algo, como parece que se deu, qual é a causa, a gente pode perceber, né? Se é a privação, ou se é falta de emprego. Se é a aprovação, eu falei, essa é a pandemia, né? Identificar o que é o ser que está me gerando essa situação concreta. Uma injustiça, aquela pessoa que disse aquilo que não é correto. Uma interpretação equivocada que fizeram da minha pessoa no trabalho, né? Depois, a inquietação, é um estado meu de nervos, que eu não sei de onde vem, mas eu sei qual é exatamente o evento, né? Depois, pensar que efeitos isso gera em mim. Me gera abatimento, tendencialmente, uma certa capacidade de sair, de me mexer, né? Possível encaminhamento, o que eu poderia fazer com isso? Pensando simplesmente na coisa em si, né? Bom, posso tentar administrar isso com medicamento, com conversa com alguém que possa me acalmar, que dê uma sugestão, né? Posso tentar eventualmente fazer oração, ver se me ajuda também, né? Quais são os bens que estão sob risco? Bom, quando eu penso aqui, né, se eu estou, no caso, muito inquieto, a paz é o risco principal. Estou sem paz, logo com risco também a paz familiar, no meu ambiente. Então, a injustiça, eu estou realmente numa atmosfera tal que eu começo a desconfiar de todo mundo, com risco à confiança em outras pessoas, né? Então, no caso, se é aprovação, poxa, eu ponho em risco a minha esperança, começa a ficar meio, né? Então, identificar o objeto, o bem concreto que está em risco. Pode me ajudar também. Só para a gente o que, no fundo? Esse exercício que eu estou dizendo, que é um pouco intelectual e de exame, de análise, é porque muitas vezes, quando a gente fica num estado dominado por um clima de tensão e não consegue muito identificar o que se passa, e nem faz um exercício, um esforço concreto para poder, de certa forma, circunscrever o fenômeno, acho que é muito mais vulnerável. Para começar a tomar posse, né, da solução, eu preciso primeiro tomar posse da situação. Então, esse tipo de exercício é importante, né? Para a gente sair um pouquinho, como se a gente se afastasse de si mesmo e olhasse a distância que está acontecendo, para poder tentar descrever um diagnóstico concreto. Depois, se for o caso, também recordar, eu já passei por isso no passado ou não? Como é que eu vivi no passado situações similares? E se não for suficiente pensar, né, exatamente na minha situação pessoal, isso aqui, né,
eu começo, na verdade, pensando em outras pessoas que eu já vi passarem por isso. Né? Quero até melhor pensar já em terceiros, porque a análise mais objetiva, que está diante de mim. Né? E depois, sim, virar análise subjetiva, a coisa em mim. E assim, como que ela me parece? O que eu estou sentindo? O que ela causa em mim? Ela até escreve, eventualmente. Né? É bom a gente poder situar. Né? E depois, o que eu posso, recursos meus interiores, que eu vejo que eu posso mobilizar, eventualmente, para tentar sair desse estado. Então, fazer esse esforço também. Né? Depois, recordar novamente, eu falava antes, mas aqui fica mais apropriado, que é a dimensão subjetiva. Né? Coisas pessoais que eu já passei no passado, e que possam ter conexão. Quando eu falo para a gente fazer esse exercício, de tomar pé da situação, de analisar e recuperar do passado, são 2 passos ligados à prudência. Né? Um que chama exatamente a memória, e o outro que chama solércia ou sagacidade, que é tomar pleno conhecimento do objeto que se tem diante dele, tem diante de si, para poder tomar uma decisão perante tal. Né? Então, a memória. Depois tem um terceiro que é a docilidade, que é pedir ajuda, buscar informação, como eu posso fazê-lo. Né? Então, é importante o quê? Para a gente não ficar retido por um estado afetivo que possa nos paralisar por completo, dominar. Normalmente, se eu tenho dificuldade até para fazer a descrição de tudo isso sozinho, já peço ajuda a alguém. Aí a docilidade, que é um outro elemento da própria prudência, né? Buscar ajuda, buscar informação, buscar sustentação em quem possa me dar um suporte. Né? Então, buscar mesmo com alguém da família, algum amigo, alguma outra pessoa, até um profissional mesmo, né? Que possa nos orientar, um sacerdote, um amigo com quem a gente conversa e confia. Mas não deixar-se ilhar, ficar sozinho, isolado da situação. Né? E também essa ideia de buscar ajuda porque não fica no labirinto. Né? Quando eu busco ajuda, como que eu realmente me elevo um pouco acima do problema, eu consigo olhar com a ajuda de outra pessoa desde cima. Se eu fico abaixo, é um labirinto, não sei para onde devo ir muitas vezes. Estou perdido também, porque me acabou um pouco. E eu posso pensar também nesse sentido, né, que é importante zelar, porque a tristeza a gente pode perceber que ela está dentro, ou que ela está muito forte, né, ou está se insinuando, e eu tenho que ter uma ideia clara, que a tristeza é inimiga do doença psicológico. Então, não deixar se entrar no pântano. A sofrência, curtir força nesse contexto não faz bem para a alma, ao contrário, prejudica. Né? E também descansar é importante, porque muitas vezes a gente pode ficar preocupado e não dar ao corpo o que ele precisa para recuperar-se, biologicamente falando até. Então, é importante dormir bem, alimentar-se bem, porque é um contexto de sofrimento, né, que deve, para poder ser melhor enfrentado, estar saudável. Então, isso é importante. A gente funciona muito melhor quando está, de certa forma, nutrido, do que quando a gente está faminto. Né? Então, mais ou menos essa ideia aqui. Bom, então, diante de qualquer uma dessas situações, privação, provação, inquietação, né, injustiça, humilhação, eu tenho que pensar, né, o que eu consigo analisar de fonte, ver as circunstâncias, o que eu posso fazer. Buscar o máximo de objetividade. Né? Depois de objetividade, como é que isso está impactando em mim, o que está me reduzindo, o que está me ferindo, o que eu posso fazer para sair desse estado, eventualmente. E depois o sobrenatural, né? E a coisa na mente divina e os bens vinculados. E a gente começa aqui a resgatar, né? Aí tem que puxar da memória também nossa, essa perspectiva espiritual. Né? Deus prometeu para a gente, né, coisas grandes e prometeu a cruz também como meio para chegar até ele. Então aí começa o cristão a fazer conexão, né? E outra ideia da nossa fé, aí tem a ideia da providência. Né? Deus faz tudo para o bem daqueles que o amam. Então é o momento de crescer em fé. Então, é uma oportunidade. A gente fala muitas vezes que para poder crescer, né, em várias virtudes, eu preciso exatamente da situação que me permite vivenciá-la. Né? Então, exatamente a situação do conflito ou a situação da dificuldade que vai viabilizar que eu possa dar um passo além das virtudes chamadas teologais também. Né? E aí, então, eu tenho que reforçar isso. Há um bem me esperando escondido para a minha pessoa nesse contexto. Né? E eu posso pensar em bem de várias categorias. Então, vamos lá. Primeiro bem, está me exigindo uma remodelação de compreensão da realidade. Opa, isso é bom, porque às vezes a gente estava talvez fechado numa moldura que era estrita, que era pequena. Então, para compreender esse fenômeno novo, eu tenho que ampliá-la. Isso quer dizer crescimento. Segundo, eu preciso mobilizar mais da minha vontade. Portanto, eu vou precisar de mais virtude da paciência, por exemplo, a virtude da resiliência. Então, eu tenho a chance também de fazer crescer, digamos assim, uma dimensão moral de suporte. Né? E, claro, se Deus permitir que acontecesse, eu tenho graça específica para isso. Né? E talvez, até voltar ainda para o primeiro ponto, da inteligência, né? Além de reconfigurar
o próprio ambiente, como eu descrevia para mim a situação, eu tenho que ampliar o modo de entender, também eu vou ter que ampliar o modo de apostar na minha capacidade de ir além daquilo que eu me encontro. Né? Então, crise, se fala, tem raiz de crescimento, vamos falar disso, né? Então, aqui também acontece esse fenômeno. Então, peraí, eu posso ter uma oportunidade mesmo, que interessante. Por que é importante a gente fazer esse exercício? Porque eu tenho que encontrar os elementos positivos e atrativos da situação concreta, porque estão lá. Né? Estão lá com certeza, né? Com certeza. Bom, e depois, há um modo também que é importante a gente entender, né? De encontrar o ânimo e a alegria, né? Na sorte que é viver essas situações, né? Porque vai me empurrar para frente também. Então, é como que eu tivesse que aproveitar a circunstância para me estimular uma certa simpatia por esse problema. Tá? Porque isso exatamente é um desafio. Aí eu compro a ideia do jogo, né? E assim eu vou também mexer com a minha afetividade para me atrair. Vamos lá. Né? E tem que notar que tanta gente, para que eu possa, de certa forma, enxergar, né, essa perspectiva mais espiritual, positiva, estimulada por a ideia de que Deus prepara tudo para a coisa daqueles que o amam, né, é importante também notar que dentro de mim vai ter uma vozinha, né, uma voz ruim, do homem velho, que é quem fica reclamando. Então é importante também que a gente aprenda, nesse contexto, que essa é a hora de lutar contra essa segunda voz, contra o Smigel, fazendo a gente, às vezes, fazendo a campanha pelo pior, né? Não, vamos pelo melhor, vamos confiar nisso aqui, né? Essa ideia aqui, né? E, então, vamos lá, a gente fosse pensar um pouquinho aqui, né? Notar outras coisas concretas aí, nessas três dimensões, né? Então, eu falei, uma dimensão, portanto, objetiva, subjetiva, sobrenatural. Aí, vamos lá, voltando agora, novamente, àquele exercício inicial, de tentar identificar um pouco o que eu posso, o que está gerando em mim, essa situação concreta, como eu posso sair dela, né? E lembrar sempre o seguinte, o que é importante agora, eu vou antecipar o que eu ia falar mais adiante. A vida é dom. Deus nos dá. Deus se dá. Né? Tudo que me acontece se mantém na existência porque é um ato de ser ali, sustentado. Portanto, Deus está presente o tempo inteiro. Preciso lembrar dessas coisas, é importante lembrar. Deus me ama. Como Deus amava seu filho, né? E seu filho foi parar na cruz. E a cruz de Cristo, a gente sabe, é um grande bem para a humanidade. Então, a cruz, para mim, também é um modo de eu participar dessa experiência de Cristo. Isso é real. Né? E é engraçado porque a gente tende, às vezes, sem querer, eternizar o nosso sofrimento. E nenhum sofrimento é eterno. Dura no máximo até a morte. Né? Isso é pra... Mas, ou seja, mas pensar nisso, porque na pessoa cristã, quando a gente coloca os bens da eternidade, os bens da temporalidade, isso tem que nos estimular. Desde o começo, nós somos criados para a vida eterna, e não para eternizar a vida temporal. E não dá para fazer isso. Então, é nesse jogo, né? E na missa, tem várias missas que tem oração coleta que fala disso, né? Deus nos ensine a viver os bens temporais, preparando-nos para os bens eternos. É mais ou menos isso aqui. Então, essas chacoalhadas que acontecem na nossa vida, é Deus nos chamando, olha, você pode mais, vai adiante, dá um passo a mais, vamos lá, força, adiante. Então, por isso, não deixasse, né? Agora, claro, e pouco a pouco, a gente vai usando o arsenal que a gente já tem conhecimento próprio, que nos ajuda também, né? Para ir se conhecendo nesses contextos mais pesados da nossa vida, para poder reagir sobrenaturalmente. Né? Então, começar a gostar disso. Né? Que cada vez que vem é como aquele exoesqueleto, que eu quis jogar fora a moldura que eu estava para poder colocar algo maior. Né? E assim incorporar a vida, a minha vida, né? Uma experiência além daquela que eu vivia antes, digamos assim. Então, claro, acontece que essas situações todas, elas podem pintar para a gente de modo mais dramático ou menos, conforme a situação seja previsível ou imprevisível, superável ou insuperável. Né? Então, vamos lá, uma provação. Puxa, a vida era previsível que acontecesse, porque ia tudo se encaminhando, toda a minha família, todo mundo teve a doença, teve o câncer, meu pai teve, meu avô também, então agora eu estou com câncer. Então, claro, até a ideia da doença aqui, da dor, né? Mas você estava falando, poxa vida, olha, era previsível, mais ou menos previsível. Então, agora outra, totalmente inesperado, nunca teve na família. Então, agora realmente... Então, isso pode gerar, eventualmente, um pequeno... Né? Mas, novamente, quem está na perspectiva espiritual, opa, isso é um dom de Deus. Né? Por várias razões. Né? A começar porque é um alerta para me ajudar a otimizar o meu tempo e conseguir também hierarquizar o que mais importa, o que mais interessa. Depois, quanto aos agentes que podem resolver ou atenuar. Né? Então, avaliar, eu posso fazer algo, até onde vai a minha capacidade. Eu dependo de outros,
Ou nem eu nem os outros podemos fazer, ou os dois, ou só Deus. E com simplicidade também. Depois a durabilidade, porque a gente pode entrar em algum desses eventos, né, e a sensação pode ser, não, isso aqui vai ficar para sempre. Pode ser que sim, mas geralmente não. Então, se dá para estimar o tempo de duração ou não. Isso é importante a gente pensar, porque muitas vezes a gente também fica muito mais, digamos assim, tensos, porque a gente acaba transformando em perdurável o que é passageiro, e vice-versa, a gente confunde também as coisas. Depois, perceber também como é que eu costumo reagir diante disso por temperamento. Né? E aí descobri quais são minhas crenças limitantes. Eu sei que eu fico muito chateado por causa disso, eu fico muito abalado. E contar para alguém de confiança. Isso já vai dando paz para a gente. Ou seja, qual que é a ideia? A gente vai ganhando senhorio sobre o fato. Em vez de colocar limitado, com a inteligência que Deus me deu, com a razão, a capacidade que Ele me deu, com a graça divina, a gente vai, de certa forma, tomando posse da situação e mapeando aquilo que é possível fazer. Né? Depois a reação nossa por caráter também. Né? Que existe que eu tenho para enfrentar a situação? Que eu vou ter que ser mais paciente. Que bom, Deus me ajuda a paciência. Então eu posso buscar uma leitura para me ajudar também nesse contexto. Eu posso colocar os exercícios menores nessa leitura também. Estou preparando. A afetividade nossa. O que gerou em mim? Medo, raiva, né? Ação, retração. E tentar identificar também isso daí. Ou seja, então a gente vai aproveitando a situação para se conhecer melhor, e Deus nos deu até, talvez, ela para que isso acontecesse. Né? Depois a nossa própria personalidade. Né? Se diante desse desafio eu fico abaladíssimo, parado, ou aquilo me estimula. Né? Porque eu posso começar a cultivar, portanto, a reação diferente. Depois eu posso imaginar que virtudes cardíacas me fazem mais falta aqui. Em geral, nas situações que eu elencava, provação, privação, justiça, humilhação, é prudência e fortaleza, né, para suportar as coisas. Fora isso desconexas, a humildade, paciência, resiliência e alegria. E quanto a Deus, isso, a gente falava antes, lembrar as máximas de fé. E é engraçado, né, porque, no fundo, veja, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são dons de Deus. O meu trabalho, portanto, para que isso possa fluir em mim, é basicamente colocar as condições para que esses dons, que já são dados por Deus, possam efetivamente realizar o seu trabalho na minha alma. Né? Então, eu falava antes, máximas de fé que posso recordar e me apoiar nelas, deixar que a fé, portanto, cresça em mim. Máximas de esperança, para favorecer minha afetividade, que está meio turbada. Máximas de caridade, né, para estimular minha vontade, apesar disso, a pensar nos outros e a desprender-me de mim. Então, essas 7 oportunidades que nossa vida vai tendo aqui, né, essas que nos contrariam, também se transformam, portanto, em alavanca espiritual para o nosso crescimento, da nossa família e do nosso mundo, como foi para Cristo, a cruz de Cristo. E aquilo serviu para o bem de todos. Né? Então, também para a gente também. Né? Enquanto cristão... Poxa, eu mais de pergunta. Enquanto cristãos... Enquanto cristãos, a gente tem que, talvez, isso, enxergar as pessoas, enxergar os bens que estão prometidos, embutidos nessa conta da cruz de Cristo. Então, esses 7 aspectos que a gente falava aí, né? A gente tem que... É curioso, né? Eu falo, claro, falar que é bonito, é fácil, mas viver é difícil. A ideia é a gente conseguir transformar essa dificuldade, né, em algo que é mais palatável, mais alcançável, e dá para fazer. Essa é que é a ideia. Ele não nos abandona. Né? Então, aonde parecia estava escondido, na verdade, é ao contrário. Onde ele está mais presente. Isso que é o grande mistério. Eu falava, é na cruz que se faz mais presente o amor do Pai pelo Filho. Isso é um mistério. Agora, os santos trilharam esse caminho. Por isso que uma das coisas boas para a gente também é ler a biografia dos santos e entender a pedagogia da cruz. Né? Então, São José Maria falava isso, né, a certa altura, né? E acho que Santa Teresa falava também, Senhor, não me amas mais? Quando as contrariedades começavam a diminuir, a cruz começava a rarear, enquanto essas contrariedades mais ostensivas, Senhor, não me amas mais? São José Maria pedia a Deus, fazia muita penitência, muita mortificação, né, oferecia a Deus contrariedades e pedia a Deus uma doença, ainda mais, para que ele pudesse purgar, oferecer. E teve a doença. Por 10 anos ele teve uma diabetes muito grave, e várias vezes ele poderia ter morrido, depois teve uma cura miraculosa, né, nos dias de Nossa Senhora de Montserrat, 27 de abril de 54. Aí tem um choque anafilático, o cara começou a tremer, ele botou o Álvaro da solução dele, como se estivesse morrendo, o Álvaro deu, depois passou aquele momento, nosso pai foi voltando à tona, e a diabetes gravíssima desapareceu. Né? Era para a Nossa Senhora de Montserrat.
Mas acontece muito isso, que os santos têm essa familiaridade com a cruz. Então, quando Jesus fala para Pedro, afasta-te de mim, Satanás, a gente pode medir o grau de apreço que Cristo tinha pela cruz. E Pedro é, Senhor, não, Senhor, que não aconteça isso. Imagina, para com isso, vira a boca para lá. Não. Né? Então, é interessante, né, tudo isso. Ou seja, há um mistério. Então, portanto, pedir a Cristo que nos auxilie. Né? E se nós, Senhor, fica em silêncio aparente, vamos lembrar o seguinte também, e defendendo para a gente, meu Deus, por que me abandonaste? Ele começa assim na cruz, né, a recitar um salmo. Né? Mas esse salmo, curiosamente, é o salmo da filiação divina também. Então, é aquela história que Deus, às vezes, pode nos privar por nosso bem e por amor, porque Ele quer exatamente nos recolher depois mais puros, melhores, né? E só para Ele. Porque muitas vezes, tudo que a gente pode passar aqui na Terra, se a gente notar também, geralmente essas 7 situações tem a ver o quê? Com bens que ou dependem de outros que nos dão, e portanto vão nos privar, ou depende também, digamos assim, de dons que Deus teria nos dado. Agora, naturalmente, o ideal aqui é muito mais o Criador do que a criatura. Então, portanto, eu prezo muito mais o doador dos bens do que o bem doado. E a gente, às vezes, sem querer, a gente pode muitas vezes acostumar ao bem doado e esquecer o doador. Então, as privações, aquelas situações todas que nos levam a sofrer, nos remetem, eu sou de Cristo, sou de Deus. As coisas são minhas enquanto são de Deus. Se Deus não quer que sejam, não serão. Então, eu olho mais para Deus, né? E espero. E olho para a cruz de Cristo, e espero. Né? Então, pode ser, portanto, essa ocasião de crescimento. E, novamente, ninguém leva nenhum bem daqui para outra vida. Né? Então, também, é até missão exercício para a gente lembrar dessas horas. Né? Não facilita, em que sentido? A dor continua doendo. É fato. Mas a gente interpreta de outra forma. Como para os mártires cristãos também, que eram julgados, né, pelas feras, né, não tinha um efeito narcótico a fé. Doíam. Tá? Morriam doendo. Né? Mas felizes. Isso é real. E aí entendo, e só para encerrar, que a felicidade, isso que é interessante, né? A felicidade é um estado de espírito, né, que não se confunde com a situação fisiológica ou com a situação estritamente de caráter humano, senão ela tem uma dimensão espiritual. E é por isso que eu posso estar, mesmo no sofrimento grande, feliz, por incrível que pareça. Né? Isso é um fenômeno curioso. Né? Então fica assim essa ideia, né, para a gente pensar um pouquinho. Né? Depois eu posso mandar para vocês, eu tinha feito um texto, que resume bem também esses tópicos que eu dizia antes, posso mandar a vocês. Eu mandei no grupo, depois, essas palavras, né, privação, provação, inquietação, humilhação, né, no Escrivá Works, né, como que elas aparecem em vários textos de José Maria, para a gente diferenciar a nossa própria vida, como é que eu posso enxergar, né, situações diversas. E tirar frutos a partir dessa diversidade situacional também. Tá? Isso pode enriquecer a nossa vida espiritual. Então, essa ideia é dizer, no fundo, Deus não se esconde. Deus está mais metido em nós em cada uma dessas situações. Né? Essa é a ideia. Então, a gente tem que trabalhar um pouco a nossa vida espiritual para que, sempre que vier um desses 7 eventos acontecerem, a gente, como santos, se sinta mais amado por Deus. Como Cristo sentiu-se, de fato, né? E assim era mesmo, né? Mais amado pelo seu Pai, quando ele, na cruz, cumpriu a sua vontade, desfazendo-se dos grandes bens que ele tinha, entre os quais, né, ele entregava